Não tem vagabundo, não tem cara que tá aqui passeando, não pode desanimar. Assim, você não poder contratar é ruim, né? Quando a gente projetou para esse jogo, projetava vencer pra gente sair da zona de rebaixamento, terminar o primeiro turno fora da zona. Mas a gente tem que estar fora da zona na última rodada do segundo turno, né? A gente lutou, foi um jogo muito difícil, eu acho um grande jogo, né? Muitas chances de gol de lado a lado. Segundo tempo um pouquinho mais truncado, grande primeiro tempo. Acho que para quem não torce pro Paysandu e pro Atlético viu um grande jogo de futebol. A gente que está envolvido no jogo é uma equipe muito difícil de enfrentar, muita força física, né? Que, assim como a nossa, é uma equipe que duela muito, compete muito, corre muito. E tiveram algumas oportunidades, demos alguns contra-ataques feitos no primeiro tempo que nos custaram um gol do adversário. Conseguimos empatar, criamos 2, 3 chances ali para virar, eles também que eram dele, o Gabriel trabalhou bem. Foi um jogo, assim, não foi um jogo, uma trocação franca, vamos dizer assim, não foi um jogo que ninguém ficou controlando o jogo não, todo mundo buscou a vitória o tempo todo. Felizmente ela não veio nem para um lado nem para o outro, mas é de se comemorar o empate, né? Não é o que a gente queria, volto a falar, mas pela dificuldade do jogo, pelo fato de a gente estar enfrentando a equipe que, nas últimas 8 rodadas, a única equipe que pontuou mais que a nossa foi a deles, né? Fizeram 2 pontos a mais que a gente, apesar de terem perdido um jogo. Então foi um adversário difícil, realmente. Eu acho que talvez o jogo mais criou chances de gol contra nós, incluindo né, Curitiba, os jogos fora de casa. Ninguém criou tanto contra nós, ninguém criou tanto problema pra gente em termos defensivos. Então, eu acho que a gente somou um ponto e aí a gente tem que pegar um recorte mais amplo, né? Esquecer só esse jogo, e no recorte mais amplo a gente tem aí quase 67% de aproveitamento, né? E eu acho que se a gente fizer um aproveitamento próximo a isso, a gente briga por coisa grande. Se fizer um aproveitamento um pouquinho inferior, a gente não vai correr tanto risco. A gente não pode desanimar, não pode ter confiança, né? Nem dentro do grupo, nem com relação ao torcedor. Pode continuar confiando que a gente vai continuar correndo, competindo para tirar o Paysandu dessa situação. O Claudinei, Michel Anderson da Rádio Liberal, prazer falar com você. Claudinei, é mais ou menos por aí, né? Você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Ninguém cai com 11 rodadas, vocês provaram isso, né? O Paysandu voltou para a competição, ninguém sobe com 19, tem mais um segundo turno inteiro pela frente. Deixa eu te perguntar primeiro, falando do jogo, os jogadores falaram muito que foi um jogo muito físico, né? E que 2 jogos fora de casa, aquela sequência toda, viagem e tudo mais, que poderia ter pesado. Paysandu no primeiro tempo deu 13 finalizações, no segundo só 3. É tudo na conta da parte física ou tem mais algum fator que você detectou para essa queda no segundo tempo? Não, tem a qualidade do adversário e tem a força física do adversário, né? Eu acho que no jogo físico, foi a única equipe que sustentou o jogo físico contra o Paysandu, né? Geralmente os outros jogos nossos a gente terminava muito melhor, superior ao adversário, até porque o nosso campo está um pouco pesado. E a gente jogou, foi na quarta-feira com 1 a menos, né? A gente correu com 1 a menos ali, né? Perdemos ali 2 atletas titulares, o Vilela e o Novídio durante o jogo ainda. E a gente jogou com 1 a menos o jogo inteiro, talvez isso aí tenha desgastado, né? Mas eu acho que é a qualidade do adversário também, não vamos ficar botando na conta do desastre, que a gente estaria desmerecendo a equipe do Atlético. E são 2 equipes que estavam na parte de baixo, o Atlético deu uma subida agora, mas estão brigando para se distanciar dessa zona ruim. E mostraram por que estão fazendo isso. Era um grande jogo. Se você pegar jogos aí de equipes que estão mais acima da tabela, não tem jogos com tantas chances de gol, com tantas situações criadas. Então eu prefiro ver o copo meio cheio, né? Respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente saímos de 4 pontos para 20 em 8 jogos, né? Foi bem considerável o que a gente fez. Então a gente tem que só não baixar a guarda, continuar lutando, continuar batalhando, né? Encontrando soluções, né? A gente tem, como eu falei, acho que nenhum jogo repetir equipe, sempre tá tendo troca, lesão, expulsão, aí jogadores voltando sem estar 100%, a gente parou com isso aqui, tá voltando todo mundo 100%, então a gente tem que olhar para frente agora e acreditar que a gente vai fazer um segundo turno bem superior ao primeiro, e se a gente fizer bem superior ao primeiro, a gente tem chance de não correr risco. Você falou que as lesões, desfalques e tudo mais, né? O Roger falou antes do jogo que o Paysandu ainda pensa em contratar, e acredito que há consenso que o Paysandu precisa contratar. Quanto que esse transfer ban está atrapalhando e deixando do Paysandu ter de aproveitar as oportunidades, né, que o mercado está aberto há 20 dias já. O quanto que isso está atrapalhando e qual a promessa que você tem, que você já ouviu da diretoria, de solução para que o Paysandu possa voltar ao mercado? A gente, assim, você não poder contratar é ruim, né? Você não contratar por opção, eu não quero contratar, acho que o elenco está bom, é uma situação. Você não poder contratar porque não pode,
né, te deixa um pouco exposto no mercado, até porque às vezes os jogadores que você está monitorando que você pode trazer vão para outros clubes que não vão ficar esperando resolver a situação. Mas a gente entende a situação da direção também, não é fácil você conseguir esse dinheiro. Tinha uma situação, vocês devem estar cientes aí, que era a situação do Vargas, era uma negociação que ia, e seria o dinheiro do Transferban, né, pela negociação do Vargas. Infelizmente, perdemos o Vargas ali, um cara que a gente só tem que elogiar, se colocou à disposição para jogar. Eu falei, Vargas, você quer ficar fora do jogo? Não, só quero ajudar, é o meu último jogo, quero jogar, fez questão de jogar. Depois eu falei para ele, estou me sentindo até um pouco culpado pela lesão dele, mas Deus sabe o que faz, né? Mas era uma situação que a gente poderia ter resolvido a questão do Transferban. Não resolvemos com esse dinheiro, vamos ver se a gente vai conseguir de outra forma. Se resolvermos, ótimo, a gente vai para o mercado buscar algumas opções para nos ajudar. Se não resolvermos, a gente vai com os atletas que já mostraram que tem capacidade, né? Foram eles que tiraram para dessa situação, né? Os que vieram na outra janela e os que estavam aqui. Então eles que fizeram 16 pontos em 24, não veio ninguém mais, né, desde então. Então a gente confia muito nesse grupo, mas é lógico, todo mundo está reforçando, né, todos os times estão contratando, inclusive os da Série A. Então a gente quer ter a possibilidade de olhar para o mercado, tentar um bom negócio, tentar, né, conversar com algum atleta que a gente conhece, que já trabalhou, que possa vir nos ajudar também. Dinho Menezes da Rádio Clube, boa noite. Boa noite, claro Dinho. que o resultado não foi aquilo que você esperava, nem que o torcedor, mas a gente tem que colocar na balança. É um time que cresceu como o Paysandu cresceu, né? E é um time que tem muito pela frente, assim como o Paysandu vai ter um segundo turno inteiro. Você diz, a gente está com 20 pontos quando começou com 4, você chegou, o Paysandu estava com 4. Você está buscando, claro que não dá para pensar agora em contratação, em buscar imediatamente, mas você está buscando dentro desse elenco, por exemplo, você já ganha o Edilson, o Edinho, né, que foi liberado, e você buscou hoje até o André. Você está buscando dentro desse elenco a solução para os problemas que o Paysandu apresenta durante os jogos, por exemplo, hoje no segundo tempo, Claudinei? A missão nossa é essa, né, encontrar soluções. O Denner relatou pra gente que aguentava jogar mais 10, eu acho que depois que falou isso, jogou mais 15, 18 minutos, jogou até mais do que ele falou que aguentava. E estava sentindo o jogo, correu bastante, fez um grande jogo dele na minha concepção. E a gente não tinha um meia no banco, né? A gente usa o Rossi ali, usa o Marlon ali, então a primeira alternativa seria colocar, né, o Marlon por dentro. Infelizmente o Marlon sentiu, que seria o cara que passaria a ser o meia, ele sentiu, saiu, a gente colocou primeiro o Vini lá pra gente tentar competir na força, né? O Vini é um jogador de força, o jogo, como vocês falaram, é um jogo muito físico. E depois, no segundo momento, quando a gente teria que tirar o Denner, a gente colocou o Marcelinho para lá, para a gente ganhar chute de finalização, bola parada. E pusemos o Vini ali como segundo atacante, com a condição dele também poder, em algum momento, para poupar o Garcês, trocar com o Garcês, deixar o Garcês descansando um pouco por dentro. E a gente está achando soluções. O André voltou a ter a oportunidade de jogar, né? Tinha jogado um pouquinho comigo ali, é um cara que vem treinando bem também, buscando seu espaço. O Ramon, para mim, já é um cara que eu já confio, já conto com ele, né? O Ramon tem entrado sempre bem nos jogos, muita força física, né? Um cara que não perde disputa de bola. Então a gente vai achando soluções. Você falou, vai vir o Edinho, né? O Luan já estava à disposição hoje, o Thiago Heleno estava à disposição, uma posição que a gente está muito bem servido, né? O jogo que o Maurício fez hoje, o jogo que o Maurício fez contra o Curitiba, a fogueira que o Maurício entrou lá com a menos e sustentou o jogo. Então a gente fica feliz que a gente tem grandes zagueiros, né? Agora é eles terem paciência, porque não dá para jogar todos, dá para jogar 2, no máximo 3, né? Mas a gente tem grandes zagueiros aqui. E aí tem posições assim que a gente está olhando, tá, né? Agora com a série do Vargas, talvez a gente precisasse de mais um médio fazer o box-to-box ali, né? A gente tirou o Anderson e o Denner, a gente tinha o André, e não tinha um outro box-to-box se a gente quisesse jogar com 2 médios. Então a gente tem que ter calma, né? Em primeiro lugar é ter calma, não transferir responsabilidade para a direção está tentando trabalhar para conseguir os recursos. Se conseguir, ótimo, a gente vai ficar muito feliz. Se não conseguir também, ninguém vai... Eu não vou ficar apontando o dedo para ninguém, usar como muleta. Se não tiver ninguém, eu tenho que dar o jeito com quem tem aqui, né? Essa é a minha obrigação. E aí, esses caras aí, como eu falei, eles fizeram os 16 pontos. Não foi o Claudinei que fez 16 pontos. Os caras correndo em campo pra caramba, se doando, né? Fazendo o seu melhor. Eu só tomo as decisões, né? Às vezes certas, às vezes erradas, mas para tentar apontar o melhor caminho para eles. Por tudo que você já viveu no Paysandu, nesse primeiro turno que terminou hoje para o Paysandu, você acha que esse foi o adversário que mais exigiu do Paysandu? Fisicamente, tecnicamente, Claudinei? Não, com certeza. Se você pensar que a gente enfrentou o Curitiba, que era líder, né? O Curitiba não criou tanta chance de gol contra nós, né? Até porque eles saíram ganhando e não criaram tanto assim. É lógico que a gente, no jogo em casa, a gente tem que se expor, a gente se expôs mais, a gente buscou o jogo. Foi, acho que o jogo que a gente mais trocou passe, né? Tentou construir até pela característica do Ronaldo. Mas é um time muito, muito agudo na transição, no contra-ataque. É um time que incomoda, fez 4-0 no Avaí, que hoje fez 5 no Botafogo. Né? Não é um time ruim, não. Um bom time. Falei pro treinador deles, elogiei inclusive a equipe, ele também reconheceu o bom momento nosso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, lembrar
né, como você falou, de onde a gente estava, onde a gente quer chegar e buscar não deixar cair isso aí, não deixar cair esse ritmo, sabe? Ninguém queria empatar, a gente queria vencer, o torcedor queria vencer, a gente queria terminar o turno com 22 pontos fora do Z4, mas às vezes Deus não dá o que a gente pede, Deus dá o que a gente precisa, né? Então todo mundo queria ganhar, mas às vezes Deus dá o que a gente precisa. A última vez a gente empatou com o Atlético, lamentamos, fomos fora, ganhamos do Curitiba, né? Eu acho que nesse período meu aqui, o único resultado que eu lamento é o jogo com o Amazonas, a gente ter jogado com um a menos, que poderíamos até não ter ganho com um a menos, mas a gente nunca vai saber, né? Se a gente com 11 contra 1 a gente ganharia ou não. O único resultado que a gente tem a lamentar, os outros resultados, eu acho que o empate com o Atlético foi aceitável. Eu falei depois do jogo, a gente não está aqui para adorar a pílula não, para ficar contando historinha. Hoje foi um jogo que o empate não foi um mau resultado pelo que foi o jogo. Tivemos chance para ganhar, tivemos chance de perder, foi um jogo igual. Então é manter a calma, a serenidade e dar moral para esses caras e pedir que o torcedor continue confiando, continue acreditando, né? Porque assim, é um grupo que trabalha muito, sabe? Não tem vagabundo, não tem cara que está aqui passeando, não. Os caras que estão aqui honrando a camisa e que me fazem estar muito satisfeito com a decisão que eu vi de aceitar o desafio, né? E tentar aproveitar a oportunidade que me foi dada pelo Paysandu. Lá atrás, quando vocês me perguntavam, o que levou você a vir para cá? Foi a grandeza do clube, a grandeza da torcida, né? A gente conheceu alguns atletas do elenco e a oportunidade de fazer um grande trabalho. Eu acho que a gente está tendo tudo isso. Só tenho a agradecer a Deus e vocês da imprensa, torcedores e jogadores por isso. Ô Claudinei, o que foi que aconteceu com o Brian no jogo de hoje? Ele não conseguiu te entregar o que tu esperava e a beirada do time mineiro cresceu, principalmente no primeiro tempo, aí você deu a ajustada e aquilo que vinha acontecendo no primeiro já deu uma estabilizada no segundo. O que foi que aconteceu ali naquela posição do Brian? Então, o Brian teve um pouco de dificuldade ali para marcar o extremo deles, o Max, assim como o lateral direito dele teve dificuldade para marcar o Garcês, né? Foram duelos ali que não foram favoráveis aos defensores. A gente vai conversar com o Brian, tem um lance até do gol mesmo, acho que quando ele arrancou, parece que ele arrancou meio que mancando, eu não sei se ele sentiu alguma coisa e quis terminar o primeiro tempo para a gente não queimar a substituição. Vou conversar com ele com mais calma, no intervalo ali a gente procurou mais orientar, ajustar a equipe, mas o Brian já vinha de grandes jogos, né? Fez um grande jogo contra o Curitiba, fez um jogo muito bom contra o Amazonas também. É normal até um jogo ou outro não ir tão bem, né? A gente tem um relato, eu já citei o Heverson, a gente tem um relato que o Heverson não vinha bem. Hoje o Heverson é um jogador talvez mais regular da nossa equipe, né? Junto com o Gabriel aí, que tem mantido uma grande regularidade, o Thales, enfim, tem jogadores que têm jogado sempre nota 7 para cima, isso aí que dá tranquilidade pro treinador trabalhar, porque sabe que esses caras não vão oscilar, mas é normal, normalmente o jogador oscila, e a gente vai entender o que aconteceu com o Brian, conversar com ele, ver qual foi a dificuldade, procurar corrigir o próximo jogo, ver se ele vai estar inteiro fisicamente no próximo jogo ou não. O Claudinei, voltando aqui, a gente sabe que o torcedor é muito passional, né? E esse jogo era muito simbólico, porque é a final do turno, né? Poderia ficar fora da zona de uma vez por todas, né? E tudo mais. Talvez esse seja teu grande desafio, lógico que tem muitas coisas a serem feitas, melhorar o time e tudo mais, mas talvez seja um grande desafio para ti nesse segundo turno, fazer com que os jogadores entendam que essa pressão que todo time grande tem, mas que aqui ela é, às vezes, até muito grande nesse sentido, dessa decepção, ou é 8 ou é 80, né? Então, para o torcedor também entender que o Paysandu, às vezes, vai tropeçar em casa contra adversários qualificados e tudo mais, fazer com que esse ambiente externo, que às vezes pode ser negativo, né? Essa pressão, não venha para dentro, para não atrapalhar o trabalho de vocês seguirem o caminho. E só me permite mais uma dúvida. O campo da Curuzu está com um probleminha ali pelo lado dos bancos de reservas, né? Eu senti o gramado muito machucado. Foi orientação que eu senti o Paysandu jogando muito pela esquerda no primeiro tempo e muito pela direita no segundo tempo. Foi alguma orientação sobre isso? Não. A questão de jogar pela esquerda, o Garcês vem levando vantagem, né? Em cima do lateral direito do adversário. Com relação à pressão, acho que eles sabem bem, a gente tem convivido bem com isso, né? A gente tomou um gol, primeiro ataque a gente empatou o jogo. A equipe é uma equipe que não aceita a derrota, tem aquele sentimento de indignação, de não querer perder, principalmente na frente do nosso torcedor. A gente quer ganhar sempre, mas o dia que até foi uma fala do Ronaldo Vestiário, o dia que a gente não puder ganhar, a gente não pode perder, né? Porque o torcedor vem aqui, a gente sabe, o cara vem 9h30 da noite aqui, sai daqui 11h30, que vai trabalhar amanhã cedo, não é fácil. Então ele não pode vir aqui e achar que a gente entregou menos do que a gente podia entregar. Aí, jogar mal, todo mundo tem jeito de jogar um jogo mal, outro bem, enfim, acontece. Agora a luta não pode faltar. Eu acho que a gente lutou no nosso limite. Eu sinceramente acho que hoje foi o único jogo desde que eu estou aqui que o adversário, no final do jogo, estava inteiro ainda para jogando contra o Paysandu. Estavam batendo de frente com a gente, todo mundo fez as trocas para a gente poder igualar fisicamente. Foi um adversário que realmente, até para o característica dos atletas que eles têm. Às vezes o cara monta a equipe em cima disso, só jogadores de força, de vigor físico. Então as outras equipes não, eles sentiam o peso do campo da Curuzu, sentiam no final, o campo está pesado, eles sentiam, a gente
terminava o jogo sempre. Impressionante. Esse jogo eles conseguiram bater de frente com a gente o jogo inteiro. Então, assim, foi um jogo muito difícil, volto a falar. Eu lamento a gente não ter saído do Z4, né? Mas na minha passagem aqui, realmente, o único resultado que eu achei que poderia ter sido diferente foi o jogo tirando a questão de arbitragem, do pênalti aqui contra o Atlético Goianiense, né? Enfim. Mas foi o jogo do Amazonas que a gente ficou com a menos. Talvez um jogo ali fosse o jogo pra gente ter feito esses 2 pontos que a gente não fez hoje. Teriam que ter acontecido na quarta-feira se não tivéssemos ficado com a menos. Mas as coisas são como tem que ser. Como você falou, a frustração de terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento não seria maior do que terminar o campeonato na zona de rebaixamento. Então a gente tem que lutar para sair da zona. Está muito achatada a tabela, né? Você vê que está muito achatado. Possivelmente a nota de corte para subir vai ser menor. Para cair a gente vai ter que fazer mais pontos do que o normal, do jeito que está indo. Né? Talvez com 45 fique aqui no gargalo para não cair, porque os times de baixo estão pontuando muito, vai ser um campeonato muito achatado. Aí, enfim, tomara que não, que o segundo turno também a gente consiga despontar logo e deixar o pessoal para trás, mas tá, Volta Redonda venceu hoje, né? O Curitiba, o Amazonas, que a gente empatou o Curitiba fora de casa, né? Que a gente está lamentando o empate com o Amazonas, então as equipes de baixo estão incomodando. Então eu acho que o campeonato vai ter muita surpresa ainda e a gente tem que estar pronto para não deixar cair o nosso ritmo.